Livro Educando Filhos segundo Preceitos Bíblicos. O não da mãe e o não do pai. Uma amiga querida me disse: não sei o que acontece, passo o dia inteiro com a minha filha, de 2 anos. Quando eu digo não, às vezes ela me obedece, às vezes nem liga. Mas quando meu marido chega em casa e diz não, só pelo olhar dele para ela, a criança já chora e obedece na hora. Parece que nesses casos o não do pai é mais forte que o não da mãe. Creio que isso acontece em muitos lares. Gostaria de tentar explicar o porquê. Creio que as razões pelas quais pais homens têm mais poder sobre as crianças, cada caso é um caso, são: muitas mães ainda ficam o dia inteiro com os filhos. Num dia são ditos uns 100 nãos. Cada não dito vai desvalorizando, gastando a autoridade da mãe. Imagine que cada não seja um débito na conta do relacionamento. Quanto mais a mãe usa, vai ficando o saldo menor. Quando o pai chega, geralmente do trabalho, e diz um não, trata-se de um não único e poderoso, novinho em folha. O pai não disse nenhum não até aquele momento, então o seu saldo é maior do que o da mãe. É muito mais fácil uma criança respeitar o primeiro não do que respeitar o 100º não. Homens são mais feios do que as mulheres, risos. Quando um pai fala não, a aparência é quase sempre mais assustadora para a criança do que quando uma mulher o diz. Homens geralmente são maiores e têm voz mais grave, e isso influencia nas crianças pequenas. Deus deu ao homem uma posição de autoridade sobre a família. É esperado que o não do pai imponha respeito. Quando o não do pai não causa mudança, creio que a família está perdida. Creio que o não da mãe também deve impor respeito e que a criança está debaixo da autoridade dos dois. Mas o que as mães devem fazer diante de tudo isso? Permita dar alguns conselhos às mães. Não gaste seus nãos com coisas sem importância. Guarde o não para questões morais e de desobediência. Muitas mães usam muito essa palavra para qualquer coisinha boba e assim banalizam a proibição. Dizer não para uma mentira é mais relevante do que dizer não quando o filho quer brincar de massinha e não de carrinho. Guarde o não, selecione o seu uso. Resumindo, não desgaste a sua autoridade brigando por besteiras. Guarde a sua autoridade para as coisas relevantes da educação. Não desista de educar, nem de corrigir, nem de proibir os seus filhos. A mãe deve ser respeitada e seguida pelos filhos. Nunca diga: quando seu pai chegar, você vai ver. Se você fizer isso, a criança vai aprender que a sua autoridade não vale nada e isso será uma desgraça na vida dela. Mãe, você precisa ter autoridade na vida dos seus filhos, para o bem deles. Não permita que seu marido se omita da disciplina dos filhos, nem que seja ausente da vida comum do lar. Nunca permita que os filhos joguem com divergência dos pais. Quando a mãe diz não, o pai concorda e vice-versa. Depois, os pais podem conversar sobre o assunto e mudar juntos de opinião. Cuidado com o você não deixa, mas o papai deixa. Isso causa danos à educação dos filhos. Os pais devem estar juntos nas proibições e nãos. Força, mães, que Deus lhe dê sabedoria e lhes recompense por muitas vezes sacrificarem suas vidas profissionais em favor dos seus filhos. Como julgar o desempenho dos pais? Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Ezequiel 18:20. Como avaliar se os pais educam bem ou educam mal os seus filhos? Talvez a resposta simples seja: não devemos nunca julgar nenhum pai ou mãe, Deus é quem vai julgá-los. Devemos nos concentrar em apoiar atitudes e decisões certas e discordar de atitudes e decisões erradas. E quando decidimos sobre atitudes certas ou erradas, precisamos olhar para a palavra de Deus. Prefiro falar em atitudes certas ou erradas que pais cometem do que em pais bons ou ruins, como se fosse um julgamento, condenação. Creio que costumamos cometer 2 erros com relação
aos outros pais. Primeiro, nos achamos no direito de condená-los. Veja bem, entendo que podemos condenar as atitudes cometidas e não as pessoas. Quando a quem cometeu o erro, Deus é quem vai julgar e condenar. O segundo erro cometido é julgar o desempenho dos pais através dos resultados vistos na vida dos filhos. Dizemos assim: veja só, que jovem excelente os seus pais devem ter sido ótimos pais, ou que jovem rebelde e mau deve ser culpa dos seus pais. Ainda que pais possam ser coparticipantes, sócios das virtudes e das desgraças dos filhos, creio que pais não podem ser responsabilizados diretamente por isso. O meu ponto é: pais não têm poder para garantir o sucesso moral e espiritual dos seus filhos. Pode ser sócio dos filhos para o bem ou para o mal, mas não pode mudar o coração dos filhos. Só Deus pode. O que quero dizer é o seguinte: não se pode julgar os pais pelo que os filhos fazem. Creio que Deus avalia os pais pelas suas ações ou omissões diante dos filhos, e não pelas ações e escolhas que os filhos fazem. Os pais podem ensinar, podem corrigir, podem lutar, mas não podem garantir o bom desempenho dos filhos, pois o bom desempenho dos filhos depende deles mesmos e do seu coração. E somente Deus pode mudar corações. Eu creio que nenhum pai ou mãe vai ser condenado por Deus baseado nas ações dos seus filhos, mas sim nas ações e reações como pais diante das ações dos seus filhos. Eu creio que pais são condenados diante de Deus por aquilo que efetivamente fazem ou deixam de fazer com relação aos seus filhos. O parâmetro de julgamento não é o filho, e sim as atitudes dos pais. Às vezes, olhamos uma má criação, como chamamos, de alguma criança e logo queremos condenar os pais. Veja, os pais não podem ser condenados pelo que as crianças fazem, mas sim pelo que eles, pais, permitem que elas façam. Muitas vezes os pais não estão perto e as crianças se comportam mal, conforme o coração delas. Quando o pai permite o erro, aí sim o pai ou mãe viram sócios da desgraça. Dizer que o pai ou mãe devem ser culpados pelo mau comportamento dos filhos é dizer que esses pais têm poder sobre o comportamento desses filhos. Quando falamos em crianças pequenas, talvez isso seja mais verdade. Pais realmente podem impor comportamentos corretos aos pequenos. Mas quando falamos em filhos jovens, fica claro que eles poderão escolher os seus próprios caminhos, independente da opinião dos pais. Aos pais cabe educar, ensinar, corrigir, se opor e sobre todas as coisas conduzir os filhos à presença de Cristo. Aos filhos cabe escolher, a Deus cabe alcançar o coração dos filhos e transformá-los. Pais que educam no caminho do Senhor e se opõem a todas as práticas contrárias à Bíblia estão limpos, independente do caminho que seus filhos tomem. Pais serão julgados por Deus por aquilo que fizeram ou deixarem de fazer com relação aos seus filhos, e não com relação ao que os filhos fazem ou deixam de fazer. Vigiemos a nossa atuação como pais, pois é isso que Deus nos cobrará.